As disposições sobre Seguridade Social, elas constam do título 8 da Constituição Federal da Ordem Social. Capítulo 2 trata da Seguridade Social. Seguridade Social é um conjunto de ações que garante direitos, na área de previdência social, saúde e assistência social. Sobre Seguridade Social, a Constituição trata dessa matéria nos artigos 194 e 195. Aí você deve estar se perguntando, mas Cecília, não é sobre a Lei 8.212? Por que nós estamos falando da Constituição? Porque é impossível, é imprudente você falar da Lei 8.212 sem trazer as disposições constitucionais, as disposições do Regulamento da Previdência, que regula tanto a 8.212 quanto a Lei 8.213, e também, em alguns momentos, puxar informações de normas administrativas da Receita Federal, ok? E vocês vão entender no decorrer dessas primeiras aulas o porquê disso. O artigo 194 nos traz que a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Aí vocês encontram, 7 objetivos. É a universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços e a irredutibilidade do valor dos benefícios. Eu não vou comentar esses 4 objetivos iniciais, porque eles estão comentados já no curso completo de legislação previdenciária e também no podcast Previdenciarizando. Então aqui eu vou me concentrar mais nesses 2, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Esses 2 objetivos, eles vão ser explicados no decorrer do curso. Vocês vão ver através das informações que nós vamos trazer aqui, seja da própria Constituição, seja da Lei 8.212 de 91, que realmente isso se materializa no que a gente vai estudar, a equidade na forma de participação no custeio e a diversidade da base. O último objetivo, que na lei aparece como princípio, ou diretriz, aí seria uma diretriz, é o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Muita atenção! Antes existia o Conselho Nacional de Seguridade Social. Esse conselho foi extinto. Hoje existem colegiados nas 3 áreas componentes da Seguridade, sendo que o colegiado que tem essa formatação quadripartite, na verdade, é o Conselho Nacional de Previdência Social. O artigo 5º da Lei 8.212, ele determina que as ações nas áreas de saúde, previdência social e assistência social devem ser organizadas sob a forma de um sistema de seguridade social. O artigo 195, ele trata do financiamento da Seguridade Social. Ele diz que a Seguridade vai ser financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Primeiro grupo de contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, que incidem sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que presta serviço, a empresa, mesmo sem vínculo empregatício. O empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada vão contribuir sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro. Também existe contribuição social do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de Previdência Social. Existe contribuição social sobre a receita dos concursos de prognósticos, nós temos isso na loteria. Nas loterias são várias modalidades, você pode pegar um volante aí, na lotérica e olhar atrás do volante a discriminação da destinação dessa aposta que você está fazendo aí na loteria. Vai ver que vai também, recurso para a Seguridade Social. Existe também uma contribuição do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Essa contribuição também vai ser afetada pela contribuição, a CBS, e sobre bens e serviços no termo de lei complementar. Tá? Então, essa daí, no inciso 5, veio com a emenda constitucional número 132, no finalzinho de 2023. Então, gente, a gente vai voltar nisso muitas vezes. Mas eu realmente gostaria que vocês dessem muita atenção a esse artigo, e não é só esses, incisos aí, não é o artigo 95 como um todo, tá certo? Vamos lá. A redação original do artigo 95 da Constituição Federal era a seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Olha como era o passado. Contribuições dos empregadores incidentes sobre a folha de salários, faturamento e lucro. Contribuição dos trabalhadores. Contribuição sobre a receita de concurso de prognóstico. Então, quando vocês lembram da página anterior, vocês vão dizer, nossa, como era mais simples antes. Era mais simples. Mas, gente, entre uma mudança e outra do texto constitucional, a gente encontra assim, várias situações que foram extremamente confusas, várias ações judiciais que provocaram assim, prejuízo, vamos dizer, para os cofres da Previdência, que teve que devolver dinheiro para muita gente. A gente vai conversar sobre isso adiante. Mas essa era a redação original do artigo 95. E o que acontece? Com a emenda constitucional número 20, onde nós tínhamos o empregador, nós temos agora o empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei. Incidindo não é mais só sobre folha de salários, é folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então, uma empresa não tem empregados, mas ela remunera um advogado, que não é seu empregado. Ele é um contribuinte individual que lhe está prestando serviço. Sobre essa remuneração, a empresa vai ter que contribuir para a Seguridade Social? Sim. Então, as empresas, empregadores e entidades equiparadas à empresa contribuem tanto sobre a remuneração dos seus empregados, quanto sobre remuneração de avulsos, remuneração de contribuintes individuais que lhe prestem serviço. Então, não precisa ter vínculo empregatício
para que um trabalhador, ao receber remuneração, isso se configure em fato gerador de contribuição para a empresa. Nesse primeiro momento, a gente está vendo a empresa. Também a empresa contribui sobre a receita ou o faturamento. Nós temos aí a COFINS. E existe também uma contribuição a título, né, de PIS, que é sobre a receita também. Temos também a COFINS importação, que é essa aí que vai aparecer mais adiante, que é a contribuição do importador, né? Então, a empresa contribui sobre a receita ou faturamento e sobre o lucro. Então, não é só empresa, nem só empregador. É empregador, é empresa, é entidade equiparada à empresa. Contribui sobre folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a quem lhe preste serviços, não importa se tenha vínculo empregatício ou não. Contribui sobre a receita ou faturamento, contribui sobre o lucro. Trabalhador e demais segurados da Previdência contribuem, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral. A gente vai ver que a redação aí desse inciso 2 vai mudar adiante, não é? E contribuição sobre a receita do concurso de prognóstico. Aqui não temos ainda a previsão da contribuição do importador, sobre o valor dos bens e serviços importados do exterior, e nem temos a contribuição, né, sobre bens e serviços. Bom, então temos agora a redação do artigo 195, alterada pela emenda constitucional número 42. Essa emenda foi responsável por incluir aí no artigo 195 da Constituição Federal a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Com a emenda constitucional número 103, nós tivemos uma alteração aí no inciso 2, porque nós temos que contribui o trabalhador e os demais segurados, contribuem para a Previdência, né? Podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral, tá? O restante não alterou. Bom, com a emenda constitucional número 132, tá? Nós temos a inclusão desse inciso 5, a previsão aí de uma contribuição social sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. E essa contribuição vai afetar, por exemplo, aí o inciso 1, a linha B, essa contribuição a título de COFINS, ela vai ser extinta, tá? Então, a Lei Complementar número 214, de 16 de janeiro de 2025, ela institui o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, CBS, e o Imposto Seletivo, e cria um comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Na emenda constitucional número 132, nós temos o artigo 22, que determina que em 2027 vai ser revogado o artigo 195.1b, que trata da contribuição da empresa sobre a receita ou faturamento, e também o inciso 4, que trata da contribuição do importador sobre o valor dos bens e serviços importados do exterior. Esse parágrafo 12, tá, só em 2027 que vai revogar, determina que a lei definirá o setor de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1b da empresa sobre a receita e o faturamento e 4, que é a contribuição do importador, serão não cumulativas. Em 2026 é uma fase piloto, em 2027 é que se inicia a cobrança efetiva da contribuição sobre, contribuição social sobre bens e serviços, que vai determinar aí a extinção da COFINS e do PIS.